Oiê, tudo bem por aí? Tô aqui com mais um Truquinhos da Las 4 e hoje eu queria mostrar pra vocês como eu começo nossos trabalhos circulares. Eu gosto muito desse resultado, acho que o trabalho fica perfeitinho, você quase não consegue identificar onde começa e onde termina a carreira. Eu só queria lembrar, gente, que aqui não tem nem certo e nem errado, tá? Essa é só uma maneira que, com o tempo e com a prática, eu entendi que funcionava pra mim. Então eu resolvi compartilhar com vocês. Bora lá? Bom, então eu tô aqui com um fio e uma agulha de 5 milímetros e eu vou começar fazendo o círculo mágico. E já aqui eu queria fazer um comentário. Muita gente costuma deixar esse nozinho do fechamento do círculo bem apertadinho, antes de começar a colocar os pontos ao redor do círculo, né? E aí você percebe que o nó do fechamento fica muito menor e mais apertado do que o ponto em si, tá? Então vou desmanchar e vou fazer de novo, porque aqui já vai a nossa primeira dica. Eu não costumo apertar esse nozinho do fechamento. Eu deixo ele frouxinho e ele fica praticamente do tamanho do meu ponto. Tá vendo? A altura dele é praticamente a altura do meu ponto, tá? E aí, em seguida, eu vou colocar mais 8 pontos dentro do círculo. Então, a gente vai ter o fechamento e mais 8. E não o fechamento e mais 7, como também tem muita gente que costuma fazer por aí, tá? Então, eu vou tecer aqui 3, 4, 5, 6, 7. E eu vou dar uma paradinha para dizer para vocês por que que eu gosto de colocar 8 e não 7 depois do fechamento. Quando eu comecei a fazer crochê, eu colocava fazia o fechamento e colocava mais 7 pontos, e eu tinha uma sensação visual de que na hora que eu colocava o sétimo e ia fechar aqui, dava uma repuxada geral nas minhas correntes aqui, que se formam à medida que você faz os pontos. E eu sentia também que quando eu fazia o sétimo, que esse espaço aqui, ó, tava muito distante ainda, tá? E eu sentia que o meu círculo aqui, como é que eu posso dizer? Ficava um pouco magrinho na hora que eu puxava aqui o fio, tá? Eu achava que ele ficava muito magrinho, mirradinho, apertado, tá? Com 7 pontos no círculo. Então, vou abrir aqui de novo. Eu comecei a colocar 8 pontos depois do fechamento, tá? É um detalhe, tá, gente? Mas assim, eu fico com uma sensação visual de que com 8 pontos depois do fechamento, você preenche mais, o seu círculo fica mais gordinho, fica mais fácil o encontro do último ponto com o primeiro, tá? Aí aqui, eu vou fazer o fechamento invisível, passando a agulha de trás para frente, aqui nessa primeira correntinha que se forma depois do fechamento. E outra dica é que eu não vou puxar muito essa laçada que a gente jogou para trás para fazer com que essa corrente encontre com essa, tá? Então eu vou deixar essa quase como uma corrente fake aqui, tá? Fazendo com que fique mais ou menos essa sensação de ter esse tracinho aqui na frente. E vou deixar só o suficiente para minha agulha, para a cabeça passar aqui com facilidade, tá? É uma argolinha pequenininha que fica atrás, então. Aí no mesmo espaço eu vou trazer o fio do rolo de trás para frente. E aí aqui, diferente da argola de trás, que eu deixei só o suficiente para passar a agulha, eu vou deixar essa laçada na altura também do meu ponto, tá? Veja que perceba qual é a altura do seu ponto e deixa uma laçada regular, assim, né? Proporcional, porque essa laçada da frente ela já vai representar o nosso primeiro ponto da próxima carreira, tá? Aí
Outra dica é que eu já vou colocar esse fio, esse fiapinho que foi que a gente puxou para apertar o círculo, aqui entre essas duas argolas, tá? Passo a agulha pelas duas, a da frente maior do que a de trás, laço o fio do rolo e fecho. Tá? Aí, o que que acontece aqui? Como a gente colocou mais 8 pontos além do fechamento, se a gente fizesse pontos duplos em cada espaço, nós teríamos uma segunda carreira com 18 pontos. E eu não quero isso. Eu quero a segunda carreira com 16 pontos, como é mais padrão, né, nos trabalhos circulares do crochê, porque você vai manter a proporcionalidade, né, e os múltiplos de 8 ao longo das próximas carreiras com os aumentos, né? Então, eu quero manter a segunda carreira com 16. Então, aqui é a nossa grande dica, né, desse vídeo, de como a gente começa o trabalho. Eu vou deixar esse ponto do fechamento sozinho aqui nesse espaço. Eu não vou colocar mais um ponto junto com ele, tá? E aí, na sequência, nos próximos 7 espaços que eu tenho aqui ao redor, eu vou colocar os pontos duplos. Então, eu vou ter pontos duplos em 7 espaços, que vão me dar 14 pontos, tá? Então, aqui eu tenho o primeiro ponto sozinho, o ponto duplo no próximo espaço, e aí eu vou fazer pontos duplos nos 7 espaços para ter 14 pontos e eu já volto aqui com vocês, tá? Cheguei aqui no último espaço, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos duplos, o que me dá 14 pontos, mais o primeiro que ficou sozinho eu tenho 15, e falta um ponto para dar os 16 dessa carreira. O último ponto eu vou fazer aqui, ó, na argola, nesse fiozinho que a gente jogou para trás para fazer o fechamento da carreira, tá? Aqui, ó. Então, eu vou pegar os 2 fios, tá? Porque eles ficam juntos, diferente da correntinha que fica separada. Essa aqui, como eu falei no começo, é quase como se fosse uma correntinha fake. Eu vou pegar os 2 juntos e vou fazer um ponto em cima dele. Dá uma ajeitadinha, tá? Porque o ponto fica um pouco diferente de quando a gente faz na corrente. O espaço é mais apertadinho. Então, esse último ponto, ele funciona para fazer a dupla com esse primeiro que a gente deixou sozinho, e ele também esconde esse tracinho da laçada que a gente puxa para trás. Porque se vocês forem reparar, ó, aqui eu vou fazer, se eu fosse continuar a carreira, eu puxaria essa laçada para trás. Esse tracinho, ele fica um pouco diferente do tracinho da corrente, né? Porque diferente da corrente aqui que eu falei que ela fica separada, os 2 fios, esses 2 fios aqui ficam juntos. Então, se eu deixar esse tracinho sem fazer um ponto aqui, ele vai ficar aparente nas nossas carreiras, no fechamento. E colocando o ponto nele, ele some. Então, veja que o trabalho fica perfeitinho. Você não consegue identificar onde começa e onde termina a carreira. E essa é a minha dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tentarem e curtirem, eu vou deixar uma hashtag aqui para vocês marcarem a gente, tá? Marca o nosso arroba também, Las4Atelier, para que a gente possa acompanhar o trabalho de vocês e divulgar por aqui também. E se vocês quiserem também comentar que tipo de dicas vocês gostariam que a gente desse, a gente pode gravar outros vídeos como esse para compartilhar aqui com vocês, tá bom? Espero que tenham gostado e até a próxima!